O Paraná Portal está em Maringá para a série de entrevistas com os candidatos a prefeitos nas 3 cidades paranaenses onde haverá segundo turno. O papo hoje é com Silvio Barros, candidato a prefeito de Maringá pelo PP. Eu sou Roger Pereira e nessa entrevista contarei com a participação especial de Rosângela Gris, do Metro Maringá, que nos ajudará a aprofundar os temas da cidade. Silvio Barros é engenheiro civil, sanitarista, com atuação na área ambiental, foi secretário de Estado no Amazonas. Já foi prefeito de Maringá em 2 mandatos, de 2005 a 2012, e era secretário de Planejamento do governo do Paraná até deixar o cargo para disputar novamente a prefeitura de Maringá. Por que, candidato? Bem, antes de mais nada, Roger, é um prazer estar conversando com você, com a Rosângela e com todos que estão nos assistindo nesse momento. Mas o objetivo é nós ajudarmos Maringá a se tornar cada vez mais uma referência para outras cidades que querem chegar ao ponto que nós chegamos. A qualidade de vida de Maringá hoje é reconhecida como uma das melhores do Brasil. E existe uma fórmula para isso, onde há a participação da sociedade civil organizada e uma parceria com a prefeitura que permitiram que a gente alcançasse os indicadores e os índices que nós temos aqui. A gente entende que isso deve continuar. Há aí uma preocupação grande do Brasil em fazer mudança, porque o Brasil está indo muito mal, o país em derrocada e uma curva acentuada para baixo. Maringá, no entanto, ao contrário, vem crescendo, vem se consolidando como uma das melhores cidades do Brasil. Então, o que nós pretendemos é fazer com que aquilo que a gente oferece aqui em Maringá para os nossos cidadãos possa ser vislumbrado como uma possibilidade também para outras cidades. E aí a ideia é continuar a desenvolver essa proposta de parceria com a sociedade e implementar muitas melhorias, muitas alternativas e novidades na gestão pública que tornem Maringá uma cidade ainda melhor do que já é para a sua população. O senhor foi prefeito por 2 mandatos e hoje o atual prefeito era seu vice na sua última gestão. Por que a sua coligação chama A Mudança que Dá Certo? Porque foi exatamente isso que aconteceu. Nós recebemos uma cidade totalmente quebrada, depredada, com salários e pagamentos atrasados, o 13º não tinha sido pago. Nós recebemos Maringá numa situação muito ruim, tanto na infraestrutura física da cidade quanto na gestão pública. E promovemos uma mudança que deu certo, tanto que tornou a cidade gestão fiscal número 1 no Paraná e uma das melhores gestões fiscais do país. A gente se tornou uma referência. Hoje, diversas revistas, veículos de comunicação se referem a Maringá como uma das cidades que está no topo do ranking dos mais diversos indicadores. Então, esta mudança é a mudança que funcionou, que deu certo de fato. Essa é a mudança que a gente quer continuar promovendo na cidade. Uma mudança que tenha certeza de que vai dar certo. E como é enfrentar um antigo aliado no segundo turno, né? Já que o seu adversário foi secretário nas suas gestões? Eu entendo que a gente tem por obrigação na vida pública proporcionar oportunidade às pessoas. Nós somos um grupo que vem consolidando apoios porque a gente dá espaço para as pessoas. E a própria sucessão foi um caso desse. Demos oportunidade para lideranças, como é o caso do meu adversário, do meu concorrente hoje. Ele estava, embora já vivesse na política há muito tempo, há 20 anos atrás foi eleito vereador, foi presidente da Câmara, aliás, num momento extremamente difícil da cidade de Maringá, uma fase muito ruim, muito complicada da cidade, mas ele estava um pouco fora do cenário. E a gente entendeu que deveria dar oportunidade a ele. E ele, durante esse período, trabalhou comigo durante os 8 anos, tendo sido meu chefe de gabinete, portanto, a pessoa que era da minha maior confiança. Tudo entrava e saía no gabinete pelas mãos dele. Fizemos mais do que isso. Nós procuramos elegê-lo deputado estadual, depois, não sendo bem sucedido na campanha de deputado estadual, nós o colocamos na Secretaria de Assistência Social para que ele pudesse ter mais contato com a população, desempenhar um papel, compreender a problemática da população, e aí o elegemos o vereador mais votado da cidade. A partir daí, fizemos todo o trabalho para que ele pudesse ser o presidente da Câmara. Então, da nossa parte, só fizemos bem a ele. Não fizemos absolutamente nada, e eu me sinto totalmente tranquilo em relação a isso, que pudesse levá-lo a ter toda essa mágoa, esse rancor, este ressentimento que ele demonstra cada vez que vem à televisão, cada vez que vem
na campanha, essa mágoa, esse ressentimento deve ser um outro problema. Mas em absoluto não tem nada a ver comigo, porque sempre o tratei de uma forma muito especial e dando a ele todas as oportunidades. O mandato que ele tem hoje foi um mandato concedido no nosso partido, pelo nosso partido, para que a gente pudesse tê-lo como representante. Então, da minha parte não há nenhum problema, o problema está do lado dele. E o senhor consegue ainda ver alguma qualidade no seu adversário, se hoje tivesse que citar alguma coisa? Olha, eu diria o seguinte, se tiver que identificar uma qualidade, eu identificaria a determinação. E ele parece estar absolutamente determinado. Hoje, até em função do que tem sido proposto na campanha, eu confesso que me preocupo bastante. Pelo posicionamento, devo ter feito um juízo equivocado, talvez até de caráter, né? Mas a minha preocupação é que, no meu entendimento, Rosângela, o candidato é um personagem que existe durante a campanha e cujo papel é trazer votos, é conquistar votos. Eventualmente, quando um candidato ganha a eleição, ele se torna prefeito. Aí ele tem uma função, e a função é administrar a cidade para todo mundo. E, particularmente, fazer com que a esperança que foi depositada nele, a expectativa que ele gerou durante a campanha, se manifeste de forma concreta para as pessoas que o elegeram. Mas antes de ser candidato e depois de ser prefeito, tem um ser humano, tem um indivíduo, que pode ser analisado e avaliado pelas pessoas. Que tipo de pessoa ele é? Eu, particularmente, defendo que o candidato, o prefeito e o indivíduo devem ser uma pessoa só. Ele não pode ser uma coisa na vida privada, outra coisa enquanto é candidato, prometendo coisas que não podem ser cumpridas, mas que dão voto, né? O povo gosta, a população quer ouvir, então ele fala o que quer ser ouvido, mas sabendo que daquele jeito que está sendo proposto não dá para cumprir, e depois exercer a função, tendo a responsabilidade de atender 400 mil pessoas e não assumir compromissos com alguns segmentos da sociedade diferenciados, que na realidade, sendo, ou pelo menos tentando implementar, eles depois prejudicarão os outros 400 mil. Então, isso me preocupa. Dentro do contexto que a gente está aí hoje, eu devo admitir que é uma preocupação. Eu entendo que a população tem o direito e deve conhecer a verdade e não receber propostas que não podem ser efetivamente cumpridas ou receber informações distorcidas, distantes da verdade, com o único propósito de, na personificação do candidato, trazer os votos, sem o compromisso depois de que a verdade seja mantida durante o período. Isso me preocupa bastante. Candidato, se o senhor for eleito, né, Maringá completará 70 anos, tendo desses anos 20 sendo administrada por um Barros, né? Seu pai, seu irmão e o senhor daí no terceiro mandato. Há uma dinastia política na cidade? Não, absolutamente não. O fato de nós termos tido tantos mandatos concedidos pelo povo, significa o seguinte, que o primeiro mandato é um risco. Você está correndo um risco. Depois, é opção da população. E aí a gente precisa lembrar de uma coisa importante. Já que você tocou nesse assunto, vamos imaginar uma balança com 2 pratos. Num dos pratos, a gente coloca tudo que esta família fez por Maringá. Primeiro, meu pai chegou aqui antes da cidade existir, minha mãe também. Nossa família ajudou a construir a Maringá que nós temos hoje. E construiu de uma forma não só individual, pessoal, empresarial, mas na vida pública. Então você coloca ali, um dos maiores índices de Maringá hoje no Brasil é o saneamento básico. Meu pai construiu a primeira rede de saneamento básico na zona 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, enquanto ele foi prefeito. Fez o Chico Neto, transformou o campo de futebol no estádio Willie Davis, fez o primeiro viaduto de Maringá, lá na Tuiuti. Meu pai fez os primeiros centros esportivos da cidade, lá nos bairros onde não existia nem asfalto. Depois viemos fazendo mais obras, a transformação da Rua Morangueira, na Avenida Morangueira, que ela é hoje, a liberação do pátio da ferrovia, antes a Avenida Duque de Caxias e a Erval morriam na Tamandaré. A transformação daquele espaço num espaço público veio na gestão dos Barros também, com o Ricardo. Nós fizemos mais escolas e creches nas nossas gestões, mais da metade das escolas e creches da cidade foram feitas nas nossas gestões. Depois
eu tive a oportunidade de contribuir também. Nós inventamos as ATIs que se espalharam pelo Brasil inteiro, o programa Maringá Saudável, fizemos o Parque do Japão. A Avenida Horácio Racanello do Novo Centro não existia quando eu assumi a prefeitura. Fizemos todo o rebaixamento da linha do trem. Essas coisas são transformadoras para a cidade. Tudo isso você coloca na bandejinha aqui dos Barros. Aí vamos ver do outro lado, o que os Barros fizeram de mal para a cidade. Quais foram os prejuízos que nós trouxemos para a cidade? O que a gente fez que foi ruim para a população? Então, quando você analisa essas duas coisas, aí a pergunta é, Maringá é o que é hoje, também com a contribuição dessa família. Claro que nós não fizemos tudo, fizemos em parceria com a sociedade, mas tem uma contribuição importante da família para que Maringá seja a cidade que é hoje. Então, eu não acho que é uma dinastia, isso é desejo da população. O povo olha e diz, olha, está aqui gente que faz bem feito, que faz com consciência, que contribui, que ajuda a transformar Maringá na maravilha que ela é hoje. Com o ministro da Saúde e com a vice-governadora, que contribuição que essas boas relações com o governo federal e com o governo estadual podem trazer para Maringá com o senhor prefeito? Olha, Roger, a população vem clamando muito agora nessa eleição, todos os candidatos têm falado isso e agora isso é o foco da campanha. Segurança e saúde, e na saúde particularmente a questão das consultas especializadas. Esses dois assuntos são assuntos que nós não conseguimos resolver dentro da prefeitura sem o apoio do governo do estado. É impossível. Nós não vamos conseguir dar a segurança que a população quer, eles querem mais policiamento na rua. Nós não vamos conseguir fazer isto sem a ajuda do governo do estado. Então, uma campanha que é agressiva, que é dura, que critica duramente, que parte para a agressão ao governo do estado, depois, como é que vai fazer para ajudar a população que ele tem a obrigação de defender, sabendo que depende do governo do estado por uma série de coisas? Então, o que eu defendo é que Maringá tem uma oportunidade singular. Quantas cidades podem ter um governador do estado? Maringá terá, com a Cida Borghetti, na medida em que o governador Beto Richa se afaste para disputar uma eleição, a governadora maringaense. Que mal isso pode fazer para a nossa cidade? Maringá tem hoje o ministro da Saúde e o povo reclama e clama por soluções na área da saúde. Ele acabou de assumir o ministério e pode ajudar muito a nossa cidade. Então, ter um prefeito que dura e agressivamente parte para cima das pessoas, que são as que mais podem ajudar a nossa cidade, me parece uma certa incoerência. Eu penso que a gente devia trabalhar no sentido contrário. Independente de qualquer coisa, nós vamos precisar da ajuda deles, vamos precisar sentar lá e contar com o apoio, com a boa vontade. A gente deve trabalhar de maneira harmônica. E isso é o que nós temos para oferecer, um diferencial. Só 30 cidades no Brasil podem ter um ministro de Estado que abre as portas do governo federal e um só, exatamente na área que a população mais clama. Só uma cidade no Paraná pode ter o governador. Nós temos as duas coisas à nossa disposição. Eu penso que a postura deveria ser o contrário. Esta agressão gratuita, essa crítica dura, não me parece colaborar com a solução do problema que a população mais precisa, segurança e saúde. O senhor cita a saúde, então quais são os seus projetos para essa área específica? Nós entendemos que é preciso, e quero lembrar as pessoas que estão nos ouvindo, os leitores, que quando eu fui prefeito, nós cedemos o terreno para a construção do centro de especialidades, exatamente porque essa era uma demanda importante, sempre foi, e principalmente no momento de crise, quando as pessoas perdem o emprego, perdem o plano de saúde ou não conseguem pagar o plano de saúde, eles migram para o serviço público. Então a demanda aumenta muito. E neste momento a gente precisa ter um centro de especialidades. Então eu investi bastante nisso, doamos o terreno. Eu fui presidente do CISAMUSEP, que é o gestor do centro de especialidades, quando a gente fez essa parceria para nós podermos ter, a partir de agora, do ano que vem já, 60 médicos especialistas em 20 especialidades diferentes, trabalhando 12 horas por dia para fazer exames, procedimentos, cirurgias especializadas para a população. Esse é um projeto que começou, a gente começou, e ele termina o ano que vem. É cômodo você se apropriar do que os outros fizeram, mas esse trabalho fomos nós que fizemos exatamente para resolver o problema da população. Os mutirões que a gente fez também, para poder reduzir e até zerar diversas filas de especialidades, devem ser continuados. E nós precisamos fazer com que o sistema de informações da prefeitura, que hoje é totalmente informatizado na saúde, todo mundo tem um cartão com o prontuário eletrônico, possa usar as ferramentas tecnológicas que o governo federal coloca à disposição da gente, telemedicina e telesaúde, por exemplo,
para a gente reduzir ainda mais as filas de especialidades e dar o atendimento que a população precisa. Em diversas áreas, isso já foi testado, comprovado, funciona perfeitamente bem e eu quero trazer essas ideias que deram certo em outros lugares para dentro de Maringá, porque estamos habilitados e preparados para isso. E o transporte, candidato, né? A população reclama que Maringá tem uma tarifa cara e um sistema que não atende mais à demanda. E além de tudo isso, nós tivemos a investigação do GAECO, né, sobre a licitação, né, a suspeita de fraude na licitação, né, da atuação das empresas aqui na cidade. Como é que o senhor vê a questão do transporte? O transporte é uma outra demanda importante da população maringaense. No que diz respeito à licitação, isso aparece sempre no período de eleições, mas a licitação está correta, não tem nada de errado na licitação da prefeitura. O que eu quero dizer é o seguinte, o sistema de transporte de Maringá é que precisa de uma mudança, uma transformação. O sistema nosso de transporte coletivo, ele é radial. Todos os bairros mandam ônibus para o centro, no centro você troca no terminal e vai para outro lugar da cidade. Esse sistema funciona bem até um determinado tamanho de cidade. Quando a cidade cresce muito e a distância entre o bairro e o terminal central fica grande demais, ele vai perdendo eficiência, vai perdendo retorno, qualidade e vai ficando cada vez mais caro. Então, duas coisas são responsáveis pelo encarecimento do nosso sistema. Primeiro é que o modelo já não atende mais. Nós precisamos transformar o sistema. E aí é fazer o que foi feito em Curitiba, o que já está sendo feito em vários lugares do mundo. Nós temos que ter o terminal lá no bairro e depois uma ligação em canaleta exclusiva com o terminal do centro. Com isso a gente ganha tempo, a gente economiza quantidade de veículos. Imagina você que um ônibus que vem, vamos supor, lá do Jardim Diamante ou do Jardim Oriental, até o centro da cidade, ele leva 1h30 ou quase 2 horas para vir e voltar, o mesmo ônibus. Se a gente tiver que colocar uma frequência de 20 minutos, nós estamos falando em ter pelo menos 6 ônibus fazendo uma vez a linha. Qual é a proposta que a gente está fazendo agora? Nós pegamos a pessoa no Jardim Oriental, no Diamante, levamos até o terminal da Kakogawa. No terminal da Kakogawa, ele pega um ônibus direto em canaleta exclusiva e vem até o terminal central. Para fazer esse trechinho do Jardim Diamante ou do Oriental até o terminal da Kakogawa, ele leva 15 minutos. Então, o ônibus faz 4 vezes a rota, com um ônibus, em vez de 6 ônibus fazendo uma vez a rota. Isso tem uma diferença brutal na tarifa, no impacto. E a partir do momento que o ônibus venha, um ônibus articulado, com mais conforto, com mais espaço, com ar-condicionado, ele venha lá do bairro até o centro, numa velocidade muito maior, as pessoas vão sentir mais conforto, mais segurança e serão atraídas para participar do transporte coletivo. Com isso, nós vamos diluir o custo do transporte pelo número maior de passageiros e a tarifa tem condição de cair. A outra razão pela qual a nossa tarifa é cara é porque há muito tempo atrás foi prometido para a população de Maringá, para ganhar votos na eleição, que todos os estudantes de Maringá indiscriminadamente teriam passagem grátis. Hoje são 220 mil passagens por mês que a prefeitura oferece. 220 mil passagens divididas por ida e volta das 110 mil, você colocar isso dentro do ônibus é uma quantidade enorme de ônibus. Esses ônibus não são grátis. Alguém está pagando a conta. Esse alguém é a prefeitura parcialmente e a população parcialmente, por isso a tarifa é alta. Então fazer promessas, gente, que custam depois o seu recurso é perigoso, esse tipo de coisa eu não faço não. Eu prometo aquilo que pode ser feito. As obras para a transformação do sistema de transporte coletivo de Maringá foram projetadas na minha primeira gestão em 2006. Nós fomos atrás do financiamento, conseguimos recursos internacionais, as obras estão em execução e estamos fazendo agora um enorme terminal intermodal que vai permitir, inclusive, dentro de alguns anos, que a gente possa vir de Marialva, Sarandi e Paissandu de trem até o terminal central e depois tocar para o ônibus. E dessa forma nós atendemos tudo. Essa transformação do sistema nós projetamos e estamos executando, com recursos, obviamente, que são altos, mas de financiamento internacional. Essa é a transformação, essa é a proposta que a gente entende que deve ser feita. Outra questão é a questão do lixo, né? Que agora a gente teve da coleta e tratamento do lixo, que a gente teve também a terceirização do serviço, que foi questionado. De que forma o senhor pretende tratar isso? Em primeiro lugar, a gente precisa respeitar determinadas posturas de gestor público. O prefeito Pupim precisava resolver o problema da coleta de lixo, que já vinha sendo feito metade por uma empresa privada e metade pela prefeitura,
precisava resolver definitivamente. E fez uma licitação por 1 ano, exatamente porque sabe que no ano que vem vai ter um outro prefeito que pode pensar diferente, pode pensar de outra forma. Então fez uma licitação, uma concorrência para resolver o problema, válida por 1 ano, que pode depois ser renovada pelo outro prefeito ou, se ele entender fazer de outra maneira, ele faz outro processo. O que eu defendo é que a coleta de lixo é feita por empresas terceirizadas em praticamente todas as cidades do Porto de Maringá. Só Maringá tem coleta feita pela prefeitura. E mesmo em cidades menores aqui em volta da gente, também é feita por empresa terceirizada. Os nossos servidores, os garis da prefeitura que foram contratados por concurso, passaram agora a fazer a coleta do lixo reciclável nas mesmas rotas que a coleta do lixo doméstico ia fazer, ou seja, na cidade inteira. Hoje nós temos coleta de lixo reciclável em todos os lugares de Maringá, feito pela prefeitura e pelos servidores da prefeitura. E a coleta do lixo doméstico, feito por uma empresa terceirizada. Até porque os coletores de lixo da prefeitura foram contratados por concurso e estarão lá a vida toda. Mas a verdade é a seguinte, a gente está restaurando a capacidade de trabalho para eles. Eles estão conseguindo render e produzir durante toda a sua vida a mesma coisa. Quando faz o concurso, ele tem 22 anos, a capacidade dele é uma. É evidente, conforme a gente vai envelhecendo, eu não consigo mais fazer o que eu fazia com 22. Nós, ao colocarmos os nossos coletores para fazer a coleta seletiva, que o caminhão para no meio da quadra e ele vai buscar nas casas o que foi acumulado, todos os servidores, independente da sua idade, podem fazer o mesmo trabalho. E com isso, a gente vai ter a coleta seletiva na cidade toda e nós vamos ter a coleta do lixo doméstico feito por uma empresa que, se alguém faltar, tiver um acidente de trabalho, ela repõe imediatamente e nós damos qualidade ao serviço que é oferecido à população, como o maringaense pôde experimentar quando teve a coleta seletiva em metade da cidade, pôde fazer a comparação de como isso funciona. Maringá tem um instrumento muito interessante, pelo menos para nós jornalistas, que é o Observatório Social. Como é que vai ser a sua relação com essa instituição? A minha relação foi de criar o Observatório Social junto com a sociedade civil organizada. Eles estiveram no meu gabinete e foi em conjunto que nasceu o Observatório Social. As primeiras demandas que foram encaminhadas a eles por parte da prefeitura fui eu que fiz como prefeito. Então, eu fui um grande apoiador da sociedade civil organizada como fiscalizador dos gastos públicos. E mais do que isso, além de apoiar a criação e a implantação do Observatório Social com acesso irrestrito a todos os órgãos da prefeitura e a todos os documentos, eu ainda fui o primeiro prefeito que convidou o secretário a sociedade civil organizada a nomear, a indicar o secretário de controle interno da prefeitura, o auditor interno, demonstrando com clareza o meu compromisso com a transparência. O secretário de controle interno que trabalhou na prefeitura durante toda a minha gestão foi uma pessoa que eu nem conhecia. Eu fui apresentado a ele pela sociedade civil organizada, que o indicou como advogado e contador para ser o auditor interno e prestar contas à sociedade de tudo que acontecia na prefeitura. Essa vai ser a minha postura. Sempre apoiei, fui incentivador e vou manter este processo de transparência e parceria com a sociedade nos gastos públicos. O número de cargos comissionados que a gente tem hoje na prefeitura normalmente é alvo de críticas. Existe alguma proposta de redução dos cargos comissionados e até mesmo de secretarias? Quando eu fui prefeito, eu reduzi de 7 para 4 níveis de cargos comissionados na prefeitura. E agora, analisando a situação atual, posso afirmar que vou reduzir 216 cargos, vou extinguir 216 cargos comissionados e reduzir o número de secretarias. É possível fazer e será feito. Nós entendemos que a prefeitura precisa se adaptar à nova realidade da crise. Todas as empresas estão se ajustando, a prefeitura precisa fazer isso também, como uma demonstração de reconhecimento e de eficiência na gestão pública. Tem alguma frustração dos 8 anos que o senhor foi prefeito, alguma coisa que o senhor não conseguiu fazer e que dá para fazer agora nos próximos 4 anos? Tem sim. A principal de todas, o Parque do Ingá. Eu fiz um investimento muito grande para a transformação do Parque do Ingá num parque de interatividade com a população. E terminou o mandato, eu não consegui fazê-lo funcionar do jeito que foi programado. Assim que retornar à prefeitura, é a primeira coisa que eu quero fazer. Colocar o Parque do Ingá para funcionar do jeito que eu sempre acreditei que deveria e como funciona hoje o Parque do Japão, que eu mesmo criei e que é mantido impecavelmente numa parceria com a sociedade civil, com as organizações da comunidade. Na configuração que a gente vai ter atual agora da Câmara, o senhor tem a maioria já declarada. Isso facilita a sua gestão? É um ponto positivo?
indiscutivelmente que é uma vantagem. O prefeito ter maioria na Câmara ajuda muito, principalmente porque se estabelece uma linha de identidade e se constroem projetos em harmonia. Eu penso que isto vai ser um elemento diferencial importante para a sociedade. Principalmente lembrando que nós temos uma renovação expressiva na Câmara, novos vereadores, todos eles com compromissos muito claros feitos durante a campanha a respeito do que a sociedade espera que eles façam. Então, sem dúvida, é um diferencial muito importante de competitividade para a gestão da cidade. Candidato, nosso tempo esgotou, queria dar um minutinho aí para o senhor fazer as considerações finais, aí, as últimas palavras dessa entrevista para o Paraná Portal. Bem, eu entendo que nós temos a oportunidade de oferecer experiência, uma bagagem, uma recomendação por parte de todos os maringaenses que acompanharam a nossa gestão, que tiveram vendo como nós tiramos Maringá de uma situação caótica e passamos para uma das melhores cidades do Brasil. E para a gente poder fazer com que isso aumente ainda mais, que Maringá seja ainda mais uma referência para o resto do país, melhorar as coisas que a gente já fez, colocar adiante a todo vapor os projetos que já estão em andamento, eu peço a sua oportunidade, eu peço a sua chance de poder me permitir continuar esse trabalho. Vote 11. Permita que eu possa fazer ainda mais do que já fiz por Maringá. Essa é a minha consideração final. No dia da eleição, 11. Muito obrigado, candidato. Muito obrigado, Rosângela. É isso aí, é o Paraná Portal nas eleições 2020.